que é possível a gente criar esse aplicativo em pouquíssimos minutos. Vamos lá, deixa eu só dar um zoom aqui para vocês. Lombardi, faz o seguinte. Coloca aí, né? A gente tem 15 minutos para criar esse aplicativo e resolver esse problema, então vai medindo no cronômetro aí, tá bom? Já tô com o cronômetro na mão aqui, Jeiton. Combinado. Vamos pensar o seguinte, que Joãozinho precisa receber as seguintes informações hoje que ele recebe em planilha, né? Data, né? Data do pedido. Aí lá, produto negociado, né? Nome do produtor que vendeu, né, esse produto, enfim. Aí, volume. Aí vamos pensar que precisa de outras informações, como preço, safra. E precisa também saber, por exemplo, se o frete é por conta do produtor ou, no caso, da empresa. Vamos pensar que essas são as informações aqui. O que a gente vai fazer? Vamos formatar esses dados aqui como uma tabela, tá? Então aqui, ó, só formatei como uma tabela. Vamos voltar novamente para quem não sabe formatar como tabela. Basta ir em página inicial, tá? Página inicial. Aí a gente vem aqui, ó, formatar como tabela, tá bom? Então a gente já formatou isso daqui como tabela. Eu posso dar até um nome para essa tabela. Aqui, ó, tá a tabela 1, né? Eu posso colocar bem assim, ó, pedidos Joãozinho Live. Dá um enter aqui, tá? E agora eu vou salvar isso daqui. Eu vou salvar esse arquivo, tá? Então eu vou até salvar numa pasta aqui, onde eu consigo encontrar isso daqui fácil. Vou colocar o nome do arquivo aqui também, ó, pedidos Joãozinho Live. E vou salvar esse arquivo aqui. Tô salvando no OneDrive, tá? Beleza. Posso fechar isso daqui. Agora, Lombardi, agora a gente vai começar a mágica, tá? Deixa eu abrir aqui, ó, o Power Apps. Por quê? Porque agora a gente vai criar um aplicativo. E eu vou, eu arrisco dizer, Lombardi, que não é nem 15 minutos que a gente vai usar não, tá? Vai ser bem menos de 15 minutos, tá? Que a gente vai utilizar. Ó, tô aqui com a minha tela aqui aberta. Deixa eu só entrar aqui. Deixa eu logar aqui, só um minutinho. Pra quem não sabe, tá? Hoje, se sua empresa tem o Office 365, você já tem isso daqui, tá? Hoje a maior parte das empresas tem. Então, você, no caso, conseguiria ali estar acessando ali, tá bom? Deixa eu, acho que vou ter que aprovar pelo Authenticator aqui, só um minutinho, tá? Então me dê um segundinho aqui que eu tô aprovando aqui a entrada aqui, tá? Tô logando aqui na conta. Vamos lá. Ó, tá logando no Power Apps. Ok. Estamos aqui dentro do Power Apps. Power Apps é uma ferramenta da Microsoft que cria aplicativo de negócios. Então, basicamente, a gente quer criar um aplicativo que tenha, que a pessoa preencha, que cada um da sua filial preencha aquelas informações que o Joãozinho falou ali que é importante ele receber. Então, olha que legal, eu posso criar um aplicativo, se eu vier aqui em criar, eu posso criar um aplicativo que parte inclusive do Excel, ó. Começa com o arquivo do Excel para criar um aplicativo. Ou seja, tem várias maneiras de eu criar um aplicativo, mas uma delas é partindo do Excel. Aí olha que legal. Aqui agora eu vou procurar aonde está esse meu arquivo do Excel salvo. Então, eu salvei lá um arquivo que chamava Pedidos Joãozinho Live. Olha aqui, ó, Pedidos Joãozinho Live. E eu vou clicar aqui agora, tá? Para ele carregar aqui aquela tabela. Aqui, ó, a tabela Pedidos Joãozinho Live. Vou clicar em conectar. Lombardi, será que a gente vai terminar nos 15 minutos? Por enquanto estamos com 4 minutos, né? Isso, tem mais mesmo. 11. 4 minutos. Senão, Kim Jong-un ali, ó. Ah, meu amigo. Vamos lá, será que será possível a gente ver esse aplicativo aqui? Vamos lá. Seguinte, turma. Olha que legal. Se eu clicar aqui, ó, eu consigo fazer as edições, formatar quais são as cores que eu quero no meu aplicativo e tudo mais. Então eu consigo fazer vários ajustes. Se eu vier aqui até para visualizar como está meu aplicativo, olha aqui, ó, criar um pedido, né, no maisinho. Olha aqui, tenho todas aquelas informações que eu coloquei. Aqui eu posso ordenar quais que são as que vão estar na frente e tal e tudo mais. Mas enfim, o que eu vou fazer aqui já? Eu vou salvar isso daqui, tá?
Vou colocar aqui aplicativo Joãozinho Live, tá? Vou salvar ele e vou publicar esse aplicativo aqui agora. E aí, detalhe, tá? Agora, depois de publicado, a gente vai fazer o seguinte. Eu poderia descrever o que é que ele faz e tudo mais. Eu vou agora compartilhar uma outra tela. Eu vou pegar aqui o meu celular e a gente vai compartilhar a tela do celular. Tem um aplicativo que faz isso, tá? Deixa eu colocar aqui só um minutinho. Ó, peraí, só um minuto. Deixa eu colocar aqui para reproduzir o celular. Acho que agora vai, peraí. Ó, tá indo. Ó, aí eu tenho um aplicativo já aqui do Power Apps. Ou seja, que ele já tá lá na Apple Store. Aí, ou no Google Play, enfim. Eu vou abrir ele aqui, tá? Aí, no caso, eu já tenho aqui, ó, aplicativo Joãozinho Live, ó. Vou clicar nele. Será, Lombardi? Será que esse aplicativo já tá funcionando? Vamos lá, ó. Ó, ele deu uma falha, por quê? Porque eu tô com aquele meu arquivo aberto ainda, né? Eu não fechei meu arquivo, tá? Vamos lá. Agora eu vou vir aqui no maisinho e vou colocar aqui agora as informações. Então, vou colocar aqui, por exemplo, hoje, né? Vou colocar aqui uma data aqui. Aí, vou colocar aqui frete, empresa, né? A empresa responsável, nome do produtor. Joãozinho da Silva Pereira. Aí a gente tem aqui o preço. Vou colocar aqui 3, vou colocar R$5. Vou colocar aqui algodão, safra 25, 26, volume 25 mil quilos. Beleza, salvei aqui. Olha, agora eu tenho aqui essa informação registrada no aplicativo e consequentemente está registrando lá na nossa planilha, lá no OneDrive. Turma, vocês têm noção do quanto é surreal isso? Quantos minutos a gente levou, Lombardi? Foi 8 minutos? Menos de 8 minutos, Jeiton. Menos de 8 minutos. Em menos de 8 minutos, isso que eu estou explicando aqui para vocês. Em menos de 8 minutos, nós resolvemos um problema que era crônico. Um problema onde Joãozinho recebia 47 arquivos diferentes. Ele ficava copiando e colando informações. Pensa também numa outra situação, que também que era um problema. A gente tinha o quê? Várias pessoas que trabalhavam no campo. É muito mais fácil ela preencher uma informação pelo celular aqui, igual eu preenchi aqui agora, do que, no caso, ela chegar lá no escritório, abrir o computador e tudo mais. Ah, daria para ser preenchido pelo computador? Também dá, porque ele gera um link também na web para você preencher. Então, curtiram essa solução que a gente trouxe aqui? Vocês viram que é muito além de Power BI. Não é só Power BI que você tem que estudar também. Existe toda uma gama de soluções que você tem que saber aplicar, que é o melhor para cada tipo de situação. Porque, nesse caso aqui, o Power BI, ele vai pegar as informações depois que elas já estão em algum lugar. Mas, qual que foi a melhor solução para esse tipo de problema? Foi ter um aplicativo. Esse é um exemplo de uma solução que a gente aplicou. Curtiram? E aí, Lombardi, como tá o comentário da galera? O pessoal tá aqui curtindo demais, Jeiton, curtindo demais. Teve até um comentário aqui, Jeiton, que foi da Tatiane. Ela falou assim, demais essa ferramenta, faz tempo que eu buscava uma aula dessas. A aula de hoje, a ideia é justamente isso, trazer um monte de coisa que talvez vocês nem sabiam que existiam. E isso daqui é muito legal, né? Porque a maior parte das pessoas falam bem assim, ah não, na internet tem tudo. Cara, se você não, mas você não tem, ela não tem direcionamento, né? Esse é um grande problema. Por quê? Porque se você não sabe o que estudar, como você vai estudar, né? Então, aqui a gente vem e traz o que é de fato importante, como você resolve essas soluções e numa didática aí que a Tetra traz de uma forma bem diferenciada para você, justamente porque a gente pega várias coisas que a gente aprendeu no campo de batalha, seja experiência prática nossa, dos nossos professores, consultorias e tudo mais. É até o que você explicou nas aulas anteriores, né, Jeiton? Se você tem muita informação, mas sem um direcionamento ali, igual os dashboards que você mostrou lá, sem informação nenhuma, não te leva a lugar nenhum. Não leva a resultado nenhum. O mercado de trabalho ensina a criar dashboards igual a gente mostrou na aula 2 lá, né? É aquilo lá que a gente vê aí por aí na internet. Vamos lá. Vamos para um estudo de caso número 2. Seguinte. Eu tenho aqui a seguinte situação, tá? Tem aqui a seguinte situação. O Joãozinho recebe 300
arquivos de Excel por dia. E nesses arquivos estão documentos hiper importantes. Joãozinho saiu de férias, o setor do Joãozinho passou por uma auditoria e os auditores pediram este documento. O setor foi penalizado, pois documentos como este não poderiam ficar salvos somente no e-mail de um usuário. O gestor quer que a partir de agora todos os anexos recebidos no e-mail sejam salvos automaticamente numa pasta. Como você resolveria esse tipo de situação? Vamos entender? O Joãozinho recebe 300 arquivos, esses 300 arquivos são importantes, eles deveriam estar salvos em um local, mas o que acontece? Depende do Joãozinho ficar salvando manualmente no e-mail. Mas, e se a gente tivesse como salvar isso de forma, no caso, de forma automática? Ou seja, a gente tem alguma ferramenta que fizesse isso pra gente, que pudesse salvar esses arquivos. Essa é a ideia. Será, Lombardi, que alguém aí chuta como a gente resolve essa situação? É isso aí. Quem acha aí, pessoal, que tem alguma solução rápida também, igual o Jayton mostrou aí, pra gente resolver, manda no chat aí, pra gente ver o que vocês estão pensando aí. Será que é possível resolver essa situação? Vamos lá. Seguinte, turma, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Aqui, eu abri aqui agora uma ferramenta que se chama Power Automate, que também é uma ferramenta da Microsoft, tá? Então, você tem acesso aí, provavelmente você tem acesso e não está utilizando ela, nem sabe que existe. Sabe por isso que é importante estar em contato com o conhecimento igual vocês estão fazendo agora, porque você começa a ver um monte de coisa que você nem sabia que existia, um mundo novo. Eu vou dar um exemplo aqui, olha aqui, ó. Existem inúmeros fluxos de aprovação, fluxos aqui que você poderia fazer no Power Automate. Vou dar um exemplo aqui aleatório. Aqui na empresa a gente tem o seguinte fluxo. A gente tem empresas que querem, né, treinamentos nossos da Tetra, e aí a gente tem pacotes corporativos. Então, por exemplo, se a empresa ela tem 100 funcionários, 20, 30, 40, a gente tem pacotes específicos que são para essa quantidade de funcionários, né? E aí a gente consegue personalizar para eles. Ou seja, essas empresas elas enviam um orçamento para a gente. Só que, quer dizer, elas solicitam um orçamento. E elas solicitam isso através de um formulário. Só que qual que é o detalhe? Eu não vou colocar uma pessoa para ficar atualizando a página do formulário a cada 30 segundos para ver que algo foi preenchido. Então a gente tem um fluxo, por exemplo, no Power Automate, que toda vez que tem um novo preenchimento, uma empresa solicita um orçamento, automaticamente ele envia a informação no Teams da área comercial avisando: empresa ABCD solicitou um orçamento. Consequentemente, aí você já sabe aquilo lá e já começa a tomar ação em cima daquilo. Então são inúmeras, olha aqui, isso aqui são só uns exemplos, tá? São inúmeras automações possíveis. Eu não vou entrar em detalhes em todas elas, é impossível. Mas, vou dar um exemplo, uma delas aqui, só vai anexos do Outlook no seu OneDrive. E olha que simples, basta você conectar aqui, no caso, o seu e-mail, e aí todos os arquivos que você receber a partir de agora, eles vão ser salvos em uma pasta. Eu poderia fazer fluxos um pouquinho mais complexos que esses? Poderia. Vou dar um exemplo. Eu só quero que salva anexos aonde o nome no assunto está lá escrito pagamento. É possível também, é uma condição. Tá? Então, é só mais um exemplo de como resolver um problema e que você consegue reduzir horas e tudo mais, tudo isso de forma automatizada. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, gente: o mercado de trabalho não é mais o mesmo, as ferramentas não são mais as mesmas. Quando eu entro em muitas empresas, o que acontece? Quando as empresas, no caso, quando a gente atendia consultoria, eu já atendi muito. E eu entro e eu vejo e eu fico triste, porque muitas vezes as planilhas que a gente está trabalhando, que eu vejo as pessoas trabalhando, é da mesma maneira que trabalhava lá em 2010. Gente, estamos em 2024, 14 anos se passaram. E a gente está trabalhando da mesma forma que trabalhava lá em 2010, se matando para fazer umas coisas no Excel, se matando com um sistema que não funciona, se matando com atividades operacionais, ficar lá o tempo inteiro digitando informação, dando Ctrl+C, Ctrl+V. Então, estamos na grande era da inteligência artificial, era da análise de dados. Temos muitas ferramentas que podem ajudar vocês a se destacarem.
Profissionais bem-sucedidos, profissionais que ganham bem, são profissionais que levam inovação na empresa. Ninguém vai ganhar mais só porque está 3, 4, 5 anos numa empresa. A gente muitas vezes comete esse erro de pensar, poxa, eu tô aqui X anos, e por que não... achando que é só a questão de quantidade de tempo que vai fazer a gente ser bem remunerado. Não, o que faz a gente ser bem remunerado não é pelo aquele serviço que a gente faz todo santo dia, é pelas inovações que a gente leva. Então prestem muita atenção em tudo que a gente está trazendo aqui, para que vocês possam levar esse tipo de inovação para a empresa. E mesmo assim, eu vou dar um exemplo aqui, vamos pensar que a sua empresa não tem espaço de crescimento de jeito nenhum, o seu líder é muito ruim, você não gosta de trabalhar com ele, você não gosta do seu gerente, enfim. É aí que você tem que estudar igual um louco. Para quê? Para que você possa ter um currículo de respeito. Você possa chegar numa entrevista e falar assim, eu conheço tal coisa, eu consigo ajudar com isso, com isso, com isso. Mostrar que você é uma pessoa que está estudando, que está fazendo um monte de curso, que está se atualizando. É isso que vai fazer você ser um profissional mais bem pago. E é por isso, Lombardi, que essa aula não é só Power BI. Isso daqui é muito mais que carreira, é muito mais que Power BI, é carreira, porque no fim das contas é isso que importa, né? No fim das contas o que você quer é ganhar bem, poder pagar às vezes um plano de saúde, às vezes poder fazer uma viagem, é poder chegar no mercado, sabe quando você vê aquele produto que tá R$10 e tem outro de 12, se leva o de 10 porque é mais barato, mas o de 12 era melhor? Então, você poder dar mais conforto para sua família e tudo mais. Então, essa é a nossa ideia. Vamos para o problema número 3? Vamos lá. Situação número 3. Estamos com a seguinte situação. Essa daqui a galera vai curtir, hein, Lombardi? Essa galera vai curtir com força. Vamos lá. Estamos com a seguinte situação. O gestor de Joãozinho, você sabe, o Joãozinho só tá se ferrando, hein, Lombardi? O gestor do Joãozinho reclamou com ele que sempre que ele precisa da informação consolidada de vendas do mês, ele sofre com demora no envio das informações, já que o relatório é salvo diariamente e muitas vezes são mais de 20 arquivos para serem consolidados e depois reportados. Como você resolveria esse tipo de situação? Isso daqui eu posso resolver, inclusive, tá? Com o Power BI. Mas eu vou mostrar, até para como a aula é além do Power BI, eu vou mostrar a mesma maneira que você faria no Power BI, fazendo no Excel, só para você entender que existe no Excel também essa opção, tá? Então, fazer de uma forma diferente aqui para vocês pegarem. Vamos lá. Vou abrir aqui, Deixa eu abrir aqui o Excel, só um minutinho. E eu vou mostrar aqui o arquivo para vocês entenderem o que está se passando aí e qual é a treta que o Joãozinho tem que resolver. Vamos lá, olha aqui, Estou aqui, tá vendo? São 20 arquivos diferentes. Então, o que Joãozinho faz? Ele, no caso, ele abre um arquivo. Isso daqui é o relatório do dia 1º, certo? Aí, ele está aqui com o do dia 1º aberto. Aí o Joãozinho, pensa primeiro, como você faria isso para consolidar? O Joãozinho faz dessa maneira aqui, Ele abre agora o arquivo do dia 2, pega as informações aqui do dia 2, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, chega no do dia 1º e cola aqui embaixo, né? E cola aqui embaixo. Aí vai lá no dia 3, dia 4, no dia 5, no dia 6 e faz a mesma coisa. Vai colando aqui embaixo. Olha aqui, Lombardi, se eu fosse Joãozinho, eu já ia ter feito errado, Eu colei o do dia 3, eu não colei o do dia 2. Só para você ver que o risco é real. O risco é real de fazer o negócio errado. Por quê? Porque é uma atividade manual. Atividades manuais estão suscetíveis a erros. Só que qual que é o detalhe? O que a gente está falando nesses 3 dias? Profissionais que ficam no operacional fazendo atividades manuais nunca serão bem remunerados. E eu quero que vocês sejam profissionais mais bem remunerados. Então vamos entender uma maneira de fazer isso daqui diferente? Vamos lá. O que o chefe do Joãozinho quer é o quê? É que ele busque todas essas informações, todos esses arquivos e consolide, certo? Então vamos lá, vamos fazer. Deixa eu aqui aumentar aqui o zoom aqui para vocês verem melhor. Então nós vamos vir aqui na guia dados. Guia dados. Igual, lembra no Power BI que a gente foi na guia dados? É a mesma coisa. Aí igual no Power BI, vamos aqui em obter dados. Obter dados. Aí aqui eu vou clicar em de arquivo, obter dados de um arquivo. Só que eu não quero pegar agora somente
uma planilha de Excel. Eu quero pegar uma pasta inteira que tem vários arquivos. Vamos só repetir onde a gente foi. Guia dados, obter dados de arquivo e da pasta. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar, tá? Eu vou selecionar, no caso, aquela pasta que a gente olhou lá que tem todos os arquivos. Veja que ele já carregou aqui, ó, o arquivo do dia 1 ao dia 20. E eu vou clicar aqui, ó, em combinar e carregar em. O que será que ele vai fazer? Ele simplesmente vai consolidar todas as informações. Será, Lombardi? Em 30 segundos é possível consolidar aquelas informações que o Joãozinho gastava horas? Opa, Lombardi, eu acho que sim. Olha aqui, ó. Temos as 20 planilhas, os 20 dias aqui consolidados já, sem precisar ficar copiando e colando. Será que a galera curtiu, Lombardi? Será que a galera gostou disso daqui? Isso daqui é o que acontece quando você está ali, no caso, se coloca à disposição de aprender. Então, parabéns para você que está aqui na sala de hoje. Porque se colocou à disposição de aprender, está vendo aqui uma maneira de facilitar a sua vida. Quando você, às vezes, seja no problema que você tiver agora, ou às vezes um problema que pode aparecer. Conhecimento não é só para os problemas atuais, mas até mesmo, às vezes você vai para uma outra empresa que tem um tipo de atividade em relação a isso, que faz dessa forma. E aí você está preparado para resolver aquela solução. Curtiu, Lombardi? Pessoal curtindo demais, Jeiton. Até a Ariane mandou aqui, Jeiton. E se eu tivesse que adicionar mais arquivos nessa pasta aí? Não tem problema, tá conectado na pasta. Se eu vier aqui, ó, e clicar em atualizar, ó, ele já atualiza. E se eu não quisesse atualizar, Lombardi, ficar clicando em atualizar, eu posso colocar aqui, ó, para ele atualizar a cada X minutos, ou para ele atualizar sempre que eu abrir o arquivo. Legal, né? Surreal, não é? Bom demais. É surreal demais, Jeiton. A Rayane mandou aqui, Jeiton. A aula de hoje tá muito incrível. Show demais. Bora lá. Ó, então, agora a gente vai fazer o seguinte, tá? Agora a gente vai começar a falar um pouquinho de inteligência artificial. Como a inteligência artificial pode ajudar você. Antes disso, eu quero colocar um vídeo aqui para tocar. Falar um pouquinho da grande chegada que a gente está tendo de inteligência artificial, inclusive com as ferramentas da Microsoft, que é o Microsoft Copilot. Quem aí já escutou falar do Microsoft Copilot? Coloca aí, eu sim ou eu não. O que eu quero dizer só é que a maneira que a gente trabalha vai ser completamente diferente a partir de agora, tá? Então vai ser completamente diferente. Então eu vou colocar aqui para rodar aqui alguns vídeos. Esse daqui é o vídeo da própria Microsoft. Nosso time foi lá e traduziu o vídeo para que você consiga entender quais são as grandes novidades que a gente está chegando e que a gente vai ter agora em 2024. Bora lá. Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Primeiro, eu vou mostrar aqui, por exemplo, o Copilot no Excel. Então, vou deixar tocando aqui o vídeo e aí eu pauso e depois explico para vocês melhor. O Copilot no Excel ajuda você a entender todos os seus dados. Digamos que você precise analisar os resultados de vendas deste trimestre. Você começa pedindo ao Copilot para analisar os dados e fornecer 3 tendências principais. Em segundos, você tem o que precisa, mas você quer se aprofundar. Você faz uma pergunta complementar ao Copilot sobre uma das tendências. O Copilot cria uma nova planilha, oferecendo uma... Ó, vamos entender ali o que ele fez ali no Excel? O que aconteceu aqui, ó? Do Copilot no Excel. Basicamente, pensa aqui comigo o seguinte. Você tem uma planilha e aí uma base de dados. Você vai poder fazer perguntas para aquela base de dados, pedir para ele gerar gráficos, pedir para ele gerar tabelas, analisar aquelas informações, ver se tem alguma coisa que não está fazendo sentido ou não. Tem noção do poder disso? Mas não para por aí, não para por aí. Olha isso daqui, o que vai acontecer no PowerPoint. Digamos que você esteja se preparando para a sua reunião de apresentação para o cliente. Todos já tiveram aquele momento em que desejavam poder transformar sua proposta em uma apresentação pronta para o cliente, sem ter que começar do zero. Agora você pode. Apenas usando suas próprias palavras, o copiloto pode transformar Word em PowerPoint. Você também pode transformar PowerPoint em Word. Agora você tem uma apresentação com aparência profissional que pode melhorar e aprimorar. Digamos que você queira adicionar um slide. Olha que bacana isso daqui. Vou dar um exemplo. Você tem algumas anotações no Word. E simplesmente com essas anotações, você pede
no caso, para o PowerPoint criar uma apresentação e veja ali que ele criou uma apresentação bem profissional, inclusive. Então essa é uma grande novidade aí que a gente vai ter também, no caso, Copilot sendo aplicado ao PowerPoint. Vamos dar uma olhada agora no que vai acontecer no Teams. Imagine que você tem um compromisso que entra em conflito com a sua revisão semanal de negócios. E se você pudesse fazer as duas coisas? Com o Copilot, você pode optar por acompanhar uma reunião. Após o término da reunião, o Copilot resumirá o que você perdeu. Você receberá uma notificação no Teams quando a recapitulação estiver pronta. Esta recapitulação destacará o conteúdo que foi compartilhado, notas resumidas e quaisquer itens de ação para você ou outras pessoas cujos nomes foram mencionados. Lombardi, olha que surreal isso. Pensa o seguinte, você me chamou para uma reunião. Eu não podia participar daquela reunião naquele horário, mas eu queria saber o que foi tratado naquela reunião. Assim que você encerrar essa reunião, vai aparecer, se eu fui convidado, né, para essa reunião, vai aparecer um resumo no meu Teams de tudo que foi falado naquela reunião, inclusive se tem alguma coisa que foi mencionado no meu nome, se eu tenho alguma coisa que eu preciso fazer. A turma que gasta muito tempo fazendo ata de reunião vai gostar disso, não vai? Olha que sensacional. Isso é inteligência artificial. Então, é uma nova era do que a gente está vendo. É uma nova era, tá? Manda aí, ó, hashtag nova era. Por quê? Porque o que a gente está vendo, a gente nunca teve tanta evolução. Eu falo de inteligência artificial, de análise de dados, igual nós estamos tendo em 2024. E é por isso que é muito importante você sair na frente. Daqui não é para você estudar isso daqui, começar a estudar isso daqui 4, 5, 6 meses. É para começar a estudar isso daqui agora. É aquilo que eu estava falando, as pessoas precisam ter mais imediatismo em fazer as coisas. Ficam sempre deixando as coisas para depois. Só que depois quando? Né? Aquilo que a gente falou ontem, né, Lombardi? Depois quando às vezes a pessoa estiver desempregada. Depois quando a pessoa às vezes, já estou num emprego ruim, aí agora eu quero trocar. Não! Começa o mais rápido possível. Quem fica adiando decisões, desculpa, mas quem fica adiando as coisas, depois eu vou estudar isso aqui, depois eu vou olhar isso daqui, é pessoas que estão adiando o seu futuro. É pessoas que estão adiando viver um presente melhor. Então, minha sugestão para vocês, eu estou falando isso daqui para vocês, é muito importante que vocês estejam atentos a todas essas atualizações que estão acontecendo em 2024. Quem não estudar isso daqui agora, o que vai acontecer? Você não vai aplicar isso no seu serviço. Daqui a pouco chega alguém que vai chegar no seu serviço e vai aplicar. E aí suas atividades que são extremamente operacionais, você sabe quem que é que fica para trás, né? Quem que corre o risco de rodar numa empresa. Não é aquela pessoa que leva inovação. É aquela pessoa que fica para trás e que fica fazendo algo que uma máquina poderia fazer. Então, eu vi até um comentário ali de tipo assim, mas se eu fizer isso no meu serviço, e se eu for mandado embora, porque eu vou reduzir horas de trabalho ali, né? Você já viu? Vamos pensar o seguinte, pensa numa situação. Tem 10 pessoas lá, ó. Tá. Você já viu a pessoa que reduz tempo de execução, que aumenta a performance, que faz melhoria sendo mandada embora? É mandada embora aquela que fica fazendo a mesma coisa toda a vida e não evolui. Então é muito importante vocês terem isso em mente. Vocês podem ser a pessoa que vai levar a inovação ou podem ser a pessoa que vai esperar. Depois eu vejo isso, depois eu estudo isso. Legal, bacana isso, depois eu vejo. Interessante. E fica para trás, tá? Ô, Jayton, e é muito importante isso que você falou, porque a gente tá na era da informação, né, cara? Então, assim, quem tá buscando conhecimento tá saindo muito na frente, porque o operacional, cara, não vai ficar, não adianta. Você tem que mostrar os seus resultados, e o conhecimento tá aí para quem quer buscar. Deixem de ser um escravos de sistema, escravo de planilhas e tudo mais. Vamos lá. Ainda tem coisa legal ainda, Lombardi, na aula de hoje. Eu sei que a galera tá curtindo, mas tem muito mais coisa legal ainda. Eu quero perguntar aí pra vocês, quem aí já utiliza o chat GPT? Quem aí já utiliza o chat GPT? Mandem aí pra mim, fazendo favor. A Carla mandou aqui, Jayton. De fato, o Jayton não mentiu. A aula de hoje tá sendo fantástica. Tá conseguindo evoluir muito nesses 3 dias. Show demais. Quem não utiliza, coloca eu não, tá? Quem não utiliza, coloca eu não. Só pra gente ter uma ideia. Vamos lá. Estamos aqui, ó.
Estamos agora com... Deixa eu tirar aqui, ó. Estamos agora aqui com o chat GPT aberto. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Tá? Basicamente, o chat GPT ele funciona de que forma? Tá? O chat GPT é como se fosse uma conversa, uma inteligência artificial que eu peço algo para ele me responde, enfim. Eu costumo falar que o chat GPT é o amigo mais inteligente que existe. Né? Me desculpem meus amigos, mas não tem um amigo mais inteligente que esse daqui. Então vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos dar um exemplo aleatório. Faça um resumo dos 10 principais pontos do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E vou dar um enter aqui. Será, Lombardi, que ele vai fazer um resumo pra mim? Ó, ele ainda é gentil, ó. Claro! Mano, aí começa. Olha aqui, ó. Jeiton, o Cristiano perguntou aqui como que ele acessa o chat GPT aí. Basta você colocar aqui, ó, chatgpt.com, tá? Aí nós temos 2 tipos de conta. Tem a conta gratuita, que toda essa parte aqui de conversa com ele você faz, tá? Que é o 3.5. E tem a 4.0 que você consegue explorar mais GPTs consolidados num lugar só. Existem essas outras inteligências artificiais, às vezes no outro site, enfim, tudo mais. Mas o legal da 4.0 é porque fica consolidado ali, tá? Você não precisa nem criar uma conta. Você loga com a conta do Google. Então, aquela mesma conta do Gmail, tá? Então, todos vocês podem utilizar aí, vocês vão ter acesso aí. No caso, você consegue utilizar gratuitamente o ChatGPT. Só a parte do explorar os demais GPTs, que alguns até que a gente vai mostrar aqui hoje, caía no ChatGPT 4.0, tá? Aí eu vou dar um exemplo. Olha aqui, ó. Ele já foi e já trouxe aqui, ó, os 10 principais pontos, um resumo do livro. Olha que louco. Tipo assim, ele me resume uma informação extremamente relevante de um livro que é um livro que é muito falado. Ou seja, em 2 minutos eu posso ter acesso a informações que podem mudar a maneira de como, nesse caso aqui, o Homem Mais Rico da Babilônia, de como eu invisto e tudo mais. Agora eu vou dar um outro exemplo de situação do trabalho. Vou falar como se fosse um amigo. Eu tenho uma planilha que tem diversas tabelas dinâmicas. Eu gostaria de um código no VBA para que toda vez que eu abrisse esse arquivo, as tabelas dinâmicas fossem atualizadas automaticamente. Para eu colocar esse código no VBA lá no Excel. Será? Ó, nada na minha mão, nada nessa outra, nada nessa, nada nessa. Olha aqui, o código vindo na minha mão e ainda me instrui até como colocar esse código lá no Excel. Olha aqui. Lombardi, tá aqui para você, ó. Você que talvez, vou dar um exemplo, às vezes você tem essa situação. Eu tenho uma planilha com um monte de tabela dinâmica, eu queria que atualizasse. Olha isso daqui. Isso daqui é utilizar a inteligência artificial a seu favor. Lembra quando eu falei que era o grande ano da análise de dados e da inteligência artificial? Eu não estava brincando. Olha isso, turma. Olha isso daqui. Se você ainda não usa isso daqui, se você nunca fez um curso disso daqui, meu amigo, minha amiga, corre que isso daqui é importante. Olha aqui que legal. Agora vamos começar a explorar algumas coisas mais avançadas. Olha aqui o que a gente vai fazer. Vou dar um exemplo aqui, ó. Isso daqui é um GPT de análise de dados. Então, eu posso, por exemplo, jogar um arquivo para cá. Então, vou jogar esse arquivo aqui, ó. E vou colocar bem assim. Analise se tem alguma linha com um valor muito distorcido da média. Enter. Sei lá, às vezes alguém digitou alguma coisa errada, né? E aí ele começa a ler esse arquivo e tudo mais. Ele vai carregar esse arquivo, ele vai analisar essas informações, ele vai demorar uns 30 segundinhos aqui, tá? E aí, na verdade foi até mais rápido que eu achei. Ele trouxe aqui, ele analisou as colunas que tem, as informações. Ele explica como ele está fazendo essa análise, até para você entender se faz sentido o método que ele utilizou para fazer essa análise, porque se você entender que ele tem que utilizar uma outra metodologia, você tem que falar para ele, né? Então ele traz isso daqui. E aí, olha aqui, ó.
Ele trouxe aqui, por exemplo, um desvio padrão. Por quê? Porque tem uma linha que está lançada com o produto Chester na cidade de Blumenau, que está com valor de 624 mil. E ele está falando, cara, isso daqui não está fazendo muito sentido, porque é um valor bem distante da média. Então, aqui é uma linha que eu posso abrir depois do meu arquivo. Eu vou dar um exemplo. Aí eu venho aqui. E aí, ó, já, na verdade foi a primeira linha, né? Olha aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, tudo R$101, aí depois vai aumentando e tal. E aí o máximo que eu tinha era 10 mil. Do nada eu tenho um pedido de 624 mil reais. Só que qual que é o detalhe? O GPT fez essa análise pra gente. Olha aqui, ó. Ainda tá duplicado ainda. Eu poderia, inclusive, pedir para o ChatGPT o seguinte: identifique se tem valores que podem estar em duplicidade, alguma coisa nesse sentido, e ele me trazer. Surreal ou não é, hein, Lombardi? O que você achou? Surreal demais, gente. É magia isso daí, é magia, não é possível. Mas vai ficar muito melhor, Lombardi, vai ficar muito melhor. Vamos dar um outro exemplo. Esse daqui, aí aqui eu já trouxe aqui algumas coisas pré-prontas para não ter que ficar tempo carregando. Isso daqui é um leitor de PDF. Aí eu subi aqui, por exemplo, uma demonstração de exercício, uma DRE da Ambev. Né? Isso é um dado público, né? Porque ela é uma empresa, né? SA e tudo mais. Aí ela colocou bem assim, ó. Eu perguntei, quais foram os principais números que cresceram na demonstração de exercício de um ano para o outro? Você poderia fazer isso daqui com livros, tá? Você joga um livro aqui, pergunta algumas coisas para o livro e ele analisa esse livro. Nesse caso, é uma DRE, uma demonstração de exercício. Aí ele trouxe aqui, os principais números que apresentaram com crescimento de um ano para o outro inclui o aumento do valor normal dos títulos emitidos, que reflete um crescimento substancial do montante imobilizado. Né? Se você não entende de contabilidade, talvez você não vai entender isso daqui que está sendo falado, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu subi um arquivo, e é um arquivo, quer ver, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho fácil aqui esse arquivo. Eu subi esse arquivo aqui. Não vou conseguir abrir ele aqui, que eu formatei esse computador hoje. E aí não está aqui o do PDF, tá? Não tá. Não vai dar aqui. Deixa eu só ver se dá para abrir pelo Edge. Abriu pelo Edge. Aqui, pronto. É que eu tava sem o leitor do Adobe. Aqui, eu tô aqui com, aqui, ó, uma demonstração de exercício, ou seja, são várias páginas, e eu pedi para o GPT analisar quais os valores que mudaram muito de um ano para o outro, e ele já trouxe uma análise para mim. Isso daqui economiza algumas horas de trabalho, né? E não é só de economizar horas de trabalho, né, Lombardi? É às vezes coisas que às vezes a gente não está enxergando. E aí a gente trabalha com a inteligência artificial para ela enxergar. Sensacional, né? Só que um detalhe que é muito importante: você precisa saber trabalhar com a inteligência artificial. Você precisa saber fazer as perguntas certas. Então, é isso que você tem que evoluir, tá? Então aqui, eu vou dar um outro exemplo aqui, ó. Um aqui de diagramas. Eu fui pedir, crie um fluxograma de processo fabril de uma fábrica de óleo de soja. Eu nem dei informações de como que é esse processo. Ele mesmo já colocou. E, ó, vou falar uma coisa pra você. Eu já trabalhei, no caso, né, em multinacionais do agronegócio, e uma delas, por exemplo, a ADM, era uma fábrica, que era a maior fábrica aqui segunda maior fábrica da ADM no mundo, e era uma fábrica de estação de soja e tudo mais, fazer óleo de soja. E eu falo pra você, sem eu dar as informações aqui pra ele, é uma informação aqui, se você pegar, ó, entra a primeira matéria-prima, que é soja, depois é feita a parte de limpeza, aí tem toda a parte de extração e tudo mais. Ou seja, tá fazendo sentido. Eu poderia, inclusive, colocar as etapas certinhas para ele gerar isso daqui. Então, eu poderia escrever aqui, ó. Vim aqui digitar e ele pedir para ele fazer. Nesse caso, eu simplesmente pedi no seco ali. Tipo assim, ó, se vira e crie o que você acha. Tá? Aí eu vou dar um outro exemplo aqui, ó. Aqui eu pedi, crie um mapa mental que contenha os passos de criação de uma empresa. Olha aqui, ele colocou, ó, pesquisa de mercado, analisar as demandas, concorrentes, nicho, plano de negócio, definição dos objetivos. Ele criou um mapa mental aqui. Isso sem eu dar informação para ele, eu só dei uma informação simples. E ele criou um mapa mental. Serve o mesmo exemplo. Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, cria um mapa mental com as seguintes informações, ele faz um desenhozinho bonitinho.
Então, gente, isso aqui, por exemplo, se você tem que fazer uma apresentação, né, que é, por exemplo, um mapa mental, não vai ser no Power BI o mapa mental, né? Porque o Power BI precisa levar os números e tudo mais. Mas o mapa mental você tem que conhecer outras ferramentas. Essa, por exemplo, é o ISCO. É uma ferramenta que a gente gosta bastante, usa muito nas aulas com os nossos alunos. Aí eu pedi até numa outra aqui, ó, que é diferente, um outro formato, que é a mesma coisa, ó. Abertura de empresa, finanças, tem que ter a controle de fluxo de caixa, captação de recursos, planejamento tributário, registro legal, cuidado do CNPJ, alvará, inscrição estadual. Então vejam aqui também muito legal um outro formato aqui. Vou pegar aqui mais um exemplo, esse daqui, Lombardi, a galera vai pirar. Deixa eu perguntar aqui para vocês o seguinte. Vocês sempre, né? No caso, a gente sabe que programação é algo que está sempre em alta, né? E a gente sempre pensa, né? Programar é muito difícil, é muito complicado e é muito complexo. A gente entende dessa forma, tá? Eu vou mostrar para vocês que hoje programar não é mais um bicho de 7 cabeças como era. Vocês, olha que legal. É como se eu estivesse te ensinando. Isso daqui que eu vou ensinar em menos de 3, 4, 5 minutos, pode ser que te possibilite já você iniciar na programação sem ter conhecimento prévio. Olha que surreal que é. Que é o seguinte, eu tenho aqui, ó, um deles que chama Code Copilot. Então, no caso, ele é um construtor de código, analisa os códigos e não somente de uma linguagem de programação em si, ele tem várias. Aí eu fui e coloquei aqui, ó, Start Python, né? Ele tem até a opção para você clicar, ou seja, cliquei lá a opção que eu quero começar com Python. Aí ele veio e falou aqui, ó, ele fala como que ele trabalha e tudo mais, e ele fala aqui os comandos que tem. Então, por exemplo, ele tem um comando que você consegue utilizar que é para corrigir um código que esteja errado. Ele tem um comando que é para explicar qual que é aquele código, o que o programador fez quando colocou aquele código. Ele tem um programa que é, no caso, para você revisar, para ver se tem algum erro. Ele tem para você construir o código do zero e tudo mais. Aí, olha que legal. Coloquei mudar para português. Ou seja, não quero ficar fazendo isso daqui em inglês, eu não quero que ele fale comigo em inglês. Coloquei para mudar para português. Aí ele aqui, ó. Claro, vamos prosseguir em português. Como posso ajudar com sua programação o código de hoje? Aí, olha que sensacional. Eu falei bem assim, crie um código para que todos os dias seja enviado um e-mail para o meu gestor. Joãozinho23. Ó, o Joãozinho já virou chefe, ó. Joãozinho23. Com a planilha de vendas que está nessa pasta do Drive. Olha aqui, ó. Mandei aqui a pasta do Drive. Aí ele explicou aqui, ó. Para criar um código que envia automaticamente e-mail diariamente para o seu gestor com uma planilha de vendas do Google Drive, podemos usar o Python com algumas bibliotecas úteis, né? Então aqui ele trouxe aqui o nome da biblioteca. Aí, aqui está o plano passo a passo. Ou seja, ele falou assim, ó, primeiro autenticar no Google API. Então é só logar lá com a mesma senha do Google Drive. No caso, ele vai baixar a planilha e tudo mais, encontrar pelo ID. Aí aqui, ó, aqui ele tem todo o código para fazer isso daqui. Olha aqui. Aí ele traz as sugestões ainda que ele coloca ali de próxima etapa. Gente, olha aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, mensagem de... Aí aqui ele colocou aqui seu e-mail. Ou seja, que e-mail que vai enviar isso? Então vou dar um exemplo. Eu tenho um e-mail, por exemplo, jayton123@gmail. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, jayton123. Mensagem de Jayton, né? No caso, igual o Jayton123. Então, aqui ele cria o código para você utilizar. Aí aqui, por exemplo, aqui vai precisar da sua senha. Então aqui são as coisas que você vai, no caso, colocando. E quando você tiver dúvida em relação a alguma dessas coisas, você pode simplesmente perguntar. O que significa, sei lá, vou dar um exemplo, você não sabe o que é um from. O que significa from? Digita aqui, ele vai traduzir para você. Então, você tem ali o código de programação pronto para fazer, no caso, essa atividade, para fazer essa automação. Então, isso daqui é apenas um exemplo do quanto as coisas que eram muito complexas um tempo atrás se tornaram mais fáceis desde que você tem acesso a esse tipo de conhecimento. Vou mostrar só alguns exemplos antes da gente encerrar, antes da gente ir para a lista de presença e tudo mais. Olha aqui, ó, um criador de imagem, eu falei, coloquei, ó,
cria uma imagem de uma cidade futurística, ele criou. Então, um exemplo. Um outro que cria uma apresentação sobre o futuro da inteligência artificial. Criou a apresentação aqui, basta baixar. Tá? Aqui tem um outro, tem vários tipos também para apresentação. Então esse daqui, ó, cria uma apresentação para uma reunião semanal de RH. Aí aqui ele colocou já a planilha para eu baixar aqui. E aqui eu não dei detalhes, tá? O ideal é que você dê detalhes sobre aqui, ó, do que é, o que informações você quer nesse slide e tudo mais. Eu não dei, tá? Esse daqui é um de criação de logo. Aí eu coloquei aqui o nome da empresa JVS Gramas e tudo mais. Aí aqui tem as opções, ó. Veja que eu coloquei para ele criar pelo padrão mesmo, ele criou pelo padrão vibrante. Então o vibrante é até meio exagerado, né? Olha aqui, ó. É uns logos mais fortes e tudo mais. Mas eu posso criar algo mais neutro, mais sério. Enfim, eu dou as orientações que eu quero e ele cria. Então, nesse caso aqui era de uma empresa de cortar grama. E você pode ir pedindo as alterações. Ele criou esse daqui e você fala, não, eu quero que mude para tal coisa, eu quero que seja tal cor. Não, eu quero que seja mais sério. E você vai conversando com ele e ele vai fazendo. Lombardi, eu quero saber o que a turma achou da aula de hoje. O pessoal tá insano aqui no chat aqui, Jeiton. A mente abriu agora. O pessoal aqui, rapaz, tá fora de série aqui. Turma, eu espero realmente que vocês tenham visto essa aula de hoje como... Pense o seguinte, né? Você que nem tinha acesso a isso daqui, nem sabia que existia esse tanto de coisa. É entender que existe muito mais coisa. Que você nem sabe que existe. Que você nem sabe que deveria estar estudando, tá? Então, é aquilo que eu falo, né? Estejam sempre em desenvolvimento. Né? Eu acho que a nossa grande missão aqui na Tetra e que a gente gosta de passar em mensagem é o quê? Que você pode ter um futuro muito melhor com o seu estudo, com o seu esforço, se desenvolvendo e tudo mais, né? E não é só uma questão de Power BI. Vocês viram que Power BI é sensacional? É incrível? Mas o que a gente quer mostrar para vocês é que existe todo mundo que vai além do Power BI. Porque, no fim das contas, você está aqui não é pelo Power BI. Você está aqui porque você quer crescer na carreira. E são assuntos que a gente entende que é importante. Então, por isso que a gente vai falar de posicionamento também, vai ter outros assuntos. Vamos lá, tá? A gente vai liberar, tá, a lista de presença para vocês, vai liberar a palavra-chave. E nós vamos falar um pouquinho agora, né? Já que está encerrando a aula. Todo mundo que está interessado em estudar com a Tetra, quer aí, no caso, se desenvolver